opera o mal instalado, que o teu poder seja liberado agora, e que a cura que vem do Senhor seja agora manifesta para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Deus é bom, Deus é exaltado, Deus é maravilhoso, Deus é vencedor. Nós também, pela fé nele, somos, em nome de Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Pois no final nós temos alguns recadinhos para dar, mas deixa para o final, glória a Deus. Abra comigo, por gentileza, lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, irmãos. E aí, se o Alex, por gentileza, Alex, puder colocar aqui, os irmãos fiquem à vontade para ler na Bíblia ou acompanhar aqui, tá bom? Fiquem à vontade, você que manda. O Alex vai jogar aqui, 2 Coríntios, capítulo 1, o versículo 5. Alex, por gentileza. 2 Coríntios, o capítulo 1, o versículo 5. Nós vamos continuar meditando, né, em 2 Coríntios. Eu só quero, ler o versículo 5. Hoje de manhã nós falamos um pouco sobre esse versículo, mas eu não vou repregar, vou só recapitular ele para nós pegarmos a rodovia, em nome de Jesus. O versículo 5 de 2 Coríntios, capítulo 1, diz assim: porquanto da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Pode deixar aqui, Alex, por gentileza, no versículo 5 por enquanto. O apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo aí aos irmãos da igreja de Corinto, no versículo 5 ele traz essa informação muito importante para nós. Ele fala que ele, especialmente os apóstolos, mas de maneira geral todos os irmãos da época, transbordava sobre eles os sofrimentos de Cristo. Quando ele fala que transbordava sobre eles o sofrimento de Cristo, ele está se referindo àquilo que Jesus, enquanto homem, suportou. Jesus suportou perseguição, Jesus suportou desprezo, e realmente, finalmente, foi a cruz. Então, Jesus homem, ele passou por sofrimentos debaixo do propósito de Deus que tinha para Jesus, e se tornou na cruz o nosso Salvador, o nosso Senhor. E Paulo está dizendo que sobre ele e sobre eles, os apóstolos, também transbordava sofrimentos, perseguição, que eles também sofreram, as dificuldades que eles tinham, a resistência ao pecado, às demais coisas. Então ele fala que isso era transbordando sobre eles, mas também ele diz no final do 5 que igualmente por meio de Cristo transbordava a nossa consolação. Ou seja, se por um lado não era fácil ser um cristão na época, especialmente para os apóstolos que eram pregadores do evangelho, eu aprendi outro dia, irmãos, que, por exemplo, quando Paulo escreve lá em Romanos, no capítulo 1, os irmãos que são leitores da Bíblia, lá em Romanos capítulo 1, Paulo começa a falar sobre alguns assuntos, e dentre desses assuntos do capítulo 1 de Romanos, ele fala sobre alguns relacionamentos não autorizados por Deus. Ou seja, pessoas que tinham relacionamentos íntimos e amorosos que contrariavam a palavra de Deus. Mas quando Paulo escreveu isso aos romanos, ele estava falando contra uma cultura que isso era normal. Irmãos, na época em que Jesus veio, especialmente por conta da podridão da cultura romana, o Império Romano era quem comandava o pedaço, o que hoje sempre foi errado, e hoje nós entendemos pela palavra de Deus que continua sendo errado, para aquela cultura era super normal. A história diz que os imperadores, todos os imperadores romanos, tinham os seus relacionamentos não autorizados por Deus, relacionamentos para com mulher, e também imperadores que tinham relacionamento com homens. Era normal, era comum para aquela cultura
que vivia não a palavra de Deus. Então, quando Paulo escreve em Romanos capítulo 1 sobre isso, assim como tudo aquilo que eles escreviam, eles estavam batendo de frente contra um sistema que, entre aspas, aprovava aquilo. Hoje não é muito diferente. Ou seja, Paulo está dizendo, transbordava sobre ele os sofrimentos, abundante, assim como Cristo, o homem, Jesus, teve os seus desafios, venceu 100%, graças a Deus. Paulo está dizendo que sobre eles também isso era realidade, mas também era realidade o consolo, transbordava a consolação por meio de Cristo. Quando ele fala consolação, ele está se referindo à graça de Deus que capacitava a vencer o dia a dia também. Então nós podemos entender essa consolação como um Deus que os capacitava para vencer essa cultura tão complicada e manter a sua fé firme, a sua confissão firme em Cristo Jesus. Os apóstolos, a chamada igreja primitiva, ou grande parte dela, passaram pelo que passaram, mas continuaram testemunhando, adorando Jesus, não desanimaram, não desistiram de servir a Jesus devido a situações adversas. Então, da mesma forma, Paulo está dizendo que transbordava os sofrimentos, vinha o consolo. O consolo, como eu disse, é uma capacitação, era uma forma de Deus dar graça para vencer as situações também. Mas o consolo aqui, no contexto, também tem a ver com o consolo principal que acontecerá no dia de Cristo. É como se Paulo falasse assim: se por um lado nós suportamos situações adversas, por um outro há um consolo, ou seja, sabemos que, como a canção que cantamos agora há pouco, vai valer a pena ter servido a Jesus, porque naquele dia seremos consolados. Naquele dia seremos consolados é o mesmo que ele falasse: haverá um dia em que, na ocasião da volta de Jesus, na ressurreição dos mortos, nós iremos a uma eternidade e seremos recompensados por Deus. Se eu abrisse, não está no meu script, eu falei que eu não ia repregar o versículo 5, mas só vou ler isso aqui. Se eu for lá em 1 Tessalonicenses, eu já volto aqui no 2 Coríntios, só para nós entendermos o que eu estou falando. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, deixa eu achar o texto aqui, aí eu peço para o Alex, por gentileza, coloque aqui 1 Tessalonicenses 4, o versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 16. Nós vamos ler o 16, o 17 e o 18. Vou esperar o Alex localizar lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ao 16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, aqui ele está falando da volta de Jesus. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Próximo, Alex. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. 18. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com essas palavras. Paulo fala sobre a volta de Jesus e encerra dizendo: esse é o nosso consolo. Qual consolo? Que um dia haverá o ressoar das trombetas, a chamada volta de Jesus, e aí terá valido a pena toda a adversidade, toda a resistência ao pecado, todo o não que nós demos às propostas não autorizadas, todo o prejuízo que nós arcamos na terra por sermos fiéis a Jesus Cristo. Naquele dia vai valer a pena tudo que fizemos e suportamos. Aí ele diz: então se consolem, que haja um consolo, consolai-vos uns aos outros. Ou seja, o consolo era: fique firme, tranquilo, não diminua a intensidade, adore a Jesus como nunca, ame a Jesus como nunca, sirva a Jesus como nunca, apesar da contracultura ante Deus. Mas qual é o meu consolo? Que haverá um dia, chegará um momento em que nós seremos recompensados, e aí terá valido a pena tudo o que fizemos e suportamos por amor a Jesus e por fidelidade a Deus. Então, no versículo 5, voltando em 2 Coríntios,
Ele disse: porquanto da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Aí, para quem estava de manhã aqui, eu preciso fazer uma correção. De manhã, na aplicação desse versículo, eu li conjuntamente como acréscimo a mensagem, eu li um texto de 1 Coríntios capítulo 4, ou 2 Coríntios capítulo 4. Deixa eu ver aqui, eu tenho marcado. 2 Coríntios capítulo 4. E eu fiz uma explicação sobre o versículo 11, agora eu deixei bem claro que eu não tinha certeza se era naquele versículo, e realmente não era. Então deixa eu fazer a correção, porque eu li o versículo 11 de manhã de 2 Coríntios 4, onde Paulo fala sobre que todos os dias eles morriam por amor a Cristo, e eu, sem ter certeza, embora eu deixei bem claro que eu não tinha certeza se era esse texto, eu falei sobre os remadores do último porão. Mas o versículo correto está lá em 1 Coríntios capítulo 4. É capítulo 4, só que não é 2 Coríntios, como eu li de manhã. É em 1 Coríntios capítulo 4, quando Paulo fala que eles, ministros de Cristo, e quando ele fala que eles eram ministros de Cristo, aí sim, ele está se referindo ao que na época se chamava os remadores do último porão, que é uma palavra grega, que aqui eu não recordo de cabeça. Em grego como é essa palavra, se eu não me engano é uperetê, mas se não for isso, é algo próximo. E quando ele falou isso, só explicando, porque de manhã eu expliquei certo, mas usei o texto errado. Quando ele fala isso, ele está se referindo a, geralmente, os escravos romanos, eles eram colocados lá no fundão, lá no último porão do navio, e ali eles eram usados para remarem. Naquela época era assim que as embarcações funcionavam. E ali eles ficariam acorrentados e eles só parariam de remar. Eles só sairiam dali quando morressem. Então, quando Paulo diz que ele era um ministro do Evangelho, essa era a ideia dele. Não era com glamour como se faz hoje. Hoje está chegando o pastor Emengardo. Como se fosse grande coisa. Olha, hoje está chegando o apóstolo Emengardo. Como se estivesse chegando uma pessoa especial. Não, irmãos, é tudo lavador de banheiro, com todo respeito a quem lava banheiro. Inclusive eu lavei essa semana lá em casa. Quando ele fala que ele era um ministro, ele estava em mente se referindo a esses remadores do último porão. É como se ele falasse: nós somos ministros, ou seja, nós somos como aqueles que vamos ficar lá no último porão, remando, renunciando, sacrificando, literalmente até a morte. Corrigida a informação de manhã, vamos avançar. Alex, por gentileza, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 6. Aí é a lição nova de hoje. 2 Coríntios capítulo 1, o versículo 6. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é pois para a vossa consolação. Ele está continuando. Ele falou no versículo 5 que nós falamos agora há pouco. E no 6 ele fala que eles eram atribulados. Mas se eles passavam por tribulações, ele, Paulo e os apóstolos, isso era para a consolação e salvação da igreja de Corinto. E se somos consolados, é pois para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas... Espera aí, tá certo. Deixa eu ver se eu estou no versículo certo aqui. Está na King James aí, Alex? Tá, né? Espera aí, irmãos. Bom, então, por gentileza, por isso que eu estou estranhando. Tem mais, Alex? Continua aí. Dá o próximo. Isso. Obrigado, pastor Cícero. Obrigado, Alex. O qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. Pode deixar aí, Alex. Então ele está dizendo que eles, os apóstolos, eles passavam por tribulações e que isso servia como meio pelo qual a igreja de Corinto foi alcançada pelo Evangelho. Mas ele fala que essa consolação / tribulação iria gerar na igreja de Corinto perseverança, a fim de que eles, a igreja de Corinto, fossem capazes
de suportar as mesmas aflições que nós, no caso dos apóstolos, também estamos passando. Ele está dizendo, o que nós apóstolos passamos vai servir para vocês como incentivo, como consolo, como motivação, para que vocês perseverem, não desanimem, não abandonem Jesus. Para o contexto deles, irmãos, o desafio era não parar de crer em Jesus. Eu falei de manhã e nós já temos falado há um bom tempo isso. Irmãos, uma coisa é o que a Bíblia diz, e nem sempre o que a Bíblia diz é o que os pregadores dizem. Por isso que quanto mais um cristão for conhecedor da Bíblia, mais chances ele terá de diagnosticar quando o pregador está pregando o que a Bíblia diz, ou quando o pregador está pregando o que a plateia quer ouvir. E talvez, na história da igreja evangélica, nós estamos num momento onde mais os pregadores, lógico, não todos, mas de maneira geral, nós estamos vivendo um momento onde os pregadores mais estão falando o que a plateia quer ouvir. Existe, irmãos, em especial um livro, mas existem livros, mas existe em especial um livro que discipulou a igreja evangélica do Brasil ou parte dela. E esse livro e essa mentalidade de igreja ensinou mais ou menos assim: pastor, vá no bairro, na redondeza da sua igreja, na igreja que você pastoreia, e faça uma pesquisa, especialmente entre os não salvos, qual tipo de igreja eles frequentariam. E aí o pastor ia, especialmente entre os não salvos, ele fazia uma pesquisa de mercado, e aí ele ouvia daquele não salvo: olha, eu iria numa igreja que fosse assim. Olha, eu até frequentaria uma igreja evangélica que tivesse isso. E aí as pregações, irmãos, as igrejas começaram a serem moldadas para atender o gosto do cliente. Irmãos, isso funciona em mercado, isso dá certo em loja, isso dá certo em padaria, não em igreja. A igreja não tem que atender o cliente, a igreja tem que se esforçar para expor as escrituras sagradas. É a palavra de Deus que tem que ser pregada, goste o cliente ou não. Porque o culto ele nunca foi produzido para o cliente, o culto é produzido para Deus. Então somente para Deus. Mas o Brasil tem vivido um fenômeno, não é de hoje, onde nós evangélicos ou nós pregadores estamos nos tornando especialistas em agradarmos o cliente. Olha, o que poderia fazer com que aquela pessoa frequentasse a igreja? Ah, ela frequenta se o pregador não falar sobre pecado. Pronto, então não se fala mais sobre pecado na pregação. Ele frequentaria se naquela igreja só falasse que Deus ama. Pronto. Então agora nós só vamos falar isso, irmãos, Deus ama, Deus ama. Não, irmãos, embora Deus ama, o cardápio não é o que eu quero falar, não é o que eu quero ouvir, é o que a palavra de Deus está dizendo. E a palavra de Deus diz para nós o quê? Arrependam-se, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. A internet, irmãos, por um lado é bênção de Deus, mas por outro lado ela deu voz a todo mundo, e o que tem de pregador herege, fazendo discípulos no YouTube, no Instagram da vida, e quantos crentes desprezam o que o seu pastor prega para dar ouvido ao youtuber, para dar ouvido ao que aquela pessoa prega na internet, porque prega agradável, porque fala bonito, porque prega e diz o que eu gostaria de ouvir, mas não é o que Deus queria falar, porque não concorda com a Bíblia. Irmãos, pode ser bonito, pode estar recheado de emoção, mas se o que está sendo dito, liberado, é contraditório à palavra de Deus, é lixo, não tem valor algum, porque se não concorda com Deus, concorda com outro ser, que não o Deus verdadeiro.
Então, tempos que nós estamos vivendo, situações em que nós vamos precisar perseverarmos. O desafio é esse, é sermos bíblicos e perseverarmos confessando a fé em Cristo, não segundo o gosto do cliente, mas segundo a palavra de Deus. Vocês já viram essa expressão, simpatizantes da fé evangélica? O que é o simpatizante? É aquele que acha legal. Eu falo, eu acho legal as músicas gospel. Eu até gosto de ouvir música gospel. Eu acho legal, me emociona. Eu até vou na igreja, mas ele é simpatizante. Irmãos, as igrejas evangélicas de maneira geral, boa parte, não é o nosso caso aqui, amém, glória a Deus, em nome de Jesus, mas as igrejas evangélicas de maneira geral, todas elas, tirando nós, estou brincando, todas elas possuem convertidos de verdade e simpatizantes. O simpatizante, ele gosta, ele acha legal, mas irmãos, o simpatizante, vamos dizer que aqui é o rio, onde vocês estão é o rio de águas profundas. O convertido, ele vai e mergulha, ele vai nas águas profundas, ele vai no fundo, irmãos, ele se mistura por completo com aquilo que Deus quer e pode fazer. Ele converteu, ele mudou a sua vida, ele realmente agora quer ser um discípulo, um imitador de Cristo, apesar dos seus defeitos. O simpatizante, ele vem até a beira, ele vê se a água está quente, se a água está fria, de repente ele até entra um pouquinho, molha as canelas, fala, que gostoso, a água até que estava agradável, mas ele para por ali. Ele nunca vai ser profundo, ele nunca vai entrar no mais profundo. E qual é o nosso desafio, irmãos? Nesses tempos de pós-modernidade, do relativismo da verdade, é mergulharmos no profundo, mesmo sendo criticados, mesmo sendo apedrejados, mesmo todo um sistema sendo contrário ao cristianismo verdadeiro, nós continuarmos mergulhando no profundo e mantendo a nossa fé em Cristo viva. Esse era o desafio para eles e é para nós. Então Paulo está dizendo, eu vou ler aqui o versículo 6, está aqui no telão. Ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é pois para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. Aí eu escrevi assim, nós que já somos mais maduros, nós que somos como o apóstolo Paulo, amém, Senhor, quem sabe um dia a gente chega lá. Nós que já somos mais maduros, mais experimentados, devemos servir de exemplo, de inspiração para os que vêm atrás de nós. Irmãos, um não salvo errar, normal. Talvez um novo convertido ter atitudes complicadas, normal. Ele está no processo. Mas nós, irmãos, já somos mais maduros, já fomos mais experimentados, já provamos um pouco mais da graça de Deus, já conhecemos Jesus de uma maneira mais íntima. Nós deveríamos sermos exemplos, sermos uma bússola que aponta o caminho para aqueles que estão vindo atrás, para aqueles que estão começando. O normal seria esse. Normal seria alguém olhar para nós e falar, nossa, você já caminha com Jesus, ou como o mundo nos chama, o linguajar aí fora, você já é crente há tanto tempo? Sim, sou cristão há 10 anos, sou cristão há 5 anos, sou cristão há 15 anos, e a pessoa falasse, olha, eu quero seguir os seus passos, eu quero trilhar a mesma rodovia que você trilha, eu quero viver a mesma rota de GPS espiritual que você vive, porque eu olho para a sua vida, me inspira, o seu comportamento me inspira, você tem valores, você defende valores que eu também quero defender, deveria ser normal. Ou seja, o não salvo ou aquele que está começando, querer se amoldar ao cristianismo que nós vivemos. O que a igreja evangélica de maneira geral tem feito, ela está se amoldando ao sistema não autorizado por Deus. Essa desculpa de em nome de ganhar novas pessoas, irmãos, muitos, não todos, porém muitos,
estão rasgando a Bíblia. Vale tudo, irmãos. Vale tudo para encher a igreja. Vale tudo para ganharmos mais pessoas. Ou melhor, vale tudo para tirar pessoas de outras igrejas e trazer para a nossa. Não, irmãos, não vale tudo. Se o que nós estamos fazendo é concordante com a Bíblia, louvado seja Deus. Mas se para sermos grandões, nós vamos ter que rasgar a Bíblia, melhor não sermos grandões, irmãos. Melhor sermos cristãos, melhor sermos bíblicos, melhor fazermos do jeito de Deus e amanhã ouvirmos dele assim: vinde benditos de meu Pai e recebei o reino como herança. Por quê? Porque resistimos às tentações, resistimos o não autorizado por Deus e perseveramos naquilo que Deus, em sua palavra, deixou estabelecido para cada um de nós. Irmãos, o evangelho não se trata, eu vou repetir, eu falei outro dia isso aqui. O evangelho não se trata, cristianismo não se trata do que Deus vai fazer. Percebe que de maneira geral nós evangélicos fomos treinados e discipulados a nos relacionarmos com Deus sempre com a nossa listinha, para que Deus faça e Deus faça. Irmãos, eu falei isso de manhã, falei outro dia e vou repetir. Bilionário, pessoa que tem muito dinheiro. O Brasil tem pessoas classe média alta, o Brasil possui pessoas milionárias e o Brasil possui alguns bilionários. O mundo possui bilionários, pessoas que têm como fortuna 50 bilhões de reais, 50 bilhões de dólares, mas que fosse R$1 bilhão é um bilionário. Eu nem sei o que é isso, irmãos. Eu nem sei o que é 100 mil reais. Os irmãos sabem, graças a Deus. Mas bilionário, você tem no mundo bilionários que não tem nada a ver com Deus. Talvez você conheça pessoas que são ricas, prósperas materialmente falando, e não necessariamente servem a Jesus, sim ou não? Normal. Também conhecemos cristãos que são ricos. Talvez você seja um cristão que tem uma poupança de 5 milhões, 10 milhões, que dirige um automóvel de 6 milhões. Talvez você conheça cristão que tenha fazenda, nenhum problema. Mas o ponto é, o ser cristão, irmãos, não está ligado à terra. Porque nós fomos discipulados, de maneira geral no sistema evangélico, a começar a frequentar uma igreja, porque nos prometeram que se eu virasse crente, eu ia prosperar materialmente. Isso não está na Bíblia, irmãos, isso está na boca do pregador, porque isso agrada, isso atrai pessoas. Mas existem pessoas que são ateus e são bilionários, assim como existem ateus que são pobres. Existem cristãos que são bilionários, existem cristãos que são pobres. O ser cristão ou não ser cristão não está ligado a conquistar coisas da terra, irmãos. O ponto é, ser cristão tem a ver com o que já foi feito. Por que eu sirvo a Jesus? Porque há 2000 anos atrás algo aconteceu. A minha treta com Deus foi zerada pela obra de Cristo. Então não se trata do que Deus irá fazer, se trata do que Ele já fez. Pastor, o que já foi feito é o motivo principal para que eu me apaixone por Jesus? Sim. Mas se Ele fizer mais, ótimo. Deus, Ele continua sendo o abençoador. Mas eu não posso medir se eu mergulharei no rio ou não, porque Ele fará ou não fará, mas porque Ele já fez, e Ele já fez. O versículo que nós sempre citamos aqui, Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco. Ele já provou, Ele não precisa provar mais nada. Nós humanos vivemos pedindo prova de amor. O Vitor vai lá no aniversário de casamento e dá uma joia de 100 mil reais para Marcilei. E fala, olha Marcilei, isso aqui é um pequeno exemplo, o Vitor fala, do meu amor por você.
Mas provavelmente no mês seguinte ela está perguntando: Vitor, você me ama? Ou então a Marcinei vai lá e compra um carro zero, pagou uma mixaria, 900 mil reais, e falou: Vitor, meu amor, é um simples presentinho para demonstrar o quanto eu te amo. Mas daqui um mês ou na semana seguinte, o Vitor está perguntando: você me ama? Nós somos assim. O casal está sempre perguntando: você me ama? Mas de novo, eu já falei um segundo atrás que eu te amo. Porque nós, irmãos, seres humanos, estamos sempre precisando que o outro prove que nos ama. Irmãos, Deus não precisa nos provar mais que Ele nos ama. Ele já provou. Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco. Qual foi a prova de amor? Que Cristo morreu por nós. Já aconteceu, foi feito, sendo nós ainda pecadores. Então o ponto não é o que Deus irá fazer, é o que Ele já fez. E o que Ele já fez, irmãos, é mais do que suficiente para o amarmos e o amarmos em nome de Jesus. Ele vai fazer bem, Ele vai continuar abençoando. Graças a Deus, Deus é um ser abençoador. Mas ainda que não fizesse, já foi feito o suficiente, mais do que suficiente, para nós nos animarmos e continuarmos amando-o e o adorando em nome de Jesus. Então nós que somos mais experientes, maduros, deveríamos, a exemplo do que está sendo dito, para que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. Nós apóstolos demos o exemplo, estamos transbordando pelos sofrimentos de Cristo, também estamos cheios do consolo de Cristo, e isso nós fizemos para que vocês, eles estão dizendo, sigam o nosso exemplo, perseverem, fiquem firmes, em nome de Jesus. Aí, para exemplificar isso, eu coloquei um texto, por gentileza, Alex, coloque aqui o Hebreus, o capítulo 5, Alex, o Hebreus capítulo 5, versículo 1, que é meio um exemplo na contramão. A exemplo do que nós estamos falando, que nós, os mais maduros, nós que já caminhamos com Jesus, devemos, pela graça de Deus, sermos luz para aqueles que estão chegando. Eu vou usar um texto onde o autor de Hebreus está tacando na face daquela igreja que eles não estavam sendo. Olha só, Hebreus capítulo 5, versículo 1, por gentileza, Alex. Hebreus capítulo 5, versículo 1. O contrário, Alex, o capítulo 5, o versículo 1. Você colocou Hebreus 1,5. Inverte o trem aí. Hebreus capítulo 5. Aí sim, glória a Deus. Porquanto, aqui o autor de Hebreus, ele está dando uma aula para esses irmãos que Jesus era superior a todo o ritual legalista da religião judaica. Aqui eles estavam sendo tentados a negar a fé em Cristo por conta do assédio da religião judaica. A religião judaica estava tentando convencer esses judeus convertidos a negarem Jesus e voltarem à prática apenas da religião judaica. E o autor de Hebreus gasta todo o livro de Hebreus, dentre outros motivos, para mostrar para esses irmãos, esses judeus messiânicos, esses cristãos judeus, que não precisava voltar para as práticas da religião judaica, que Cristo era superior a tudo isso. Porquanto todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade, a fim de oferecer tantos dons quanto sacrifícios pelos pecados, os sacerdotes humanos que existiam na religião judaica. Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, considerando que ele mesmo está rodeado de fraquezas, o homem, próximo. É por esse motivo, ele, o sacerdote humano, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo, como em seu próprio favor. O sacerdote, lá na religião judaica, antes dele oferecer os sacrifícios em prol do pecado do povo, ele tinha que fazer em prol dele, porque ele era tão pecador quanto. Se ele fosse fazer o ritual de sacrifício
lá no chamado dia da expiação pelo povo, mas ele tivesse pecado, já era. Então primeiro ele tinha que garantir que ele estava limpo, para depois fazer o sacrifício em prol do povo. Ninguém, portanto, toma essa honra para si mesmo, senão quando convocado por Deus, como aconteceu com Arão. Desse mesmo modo, Cristo não buscou para si próprio a glória de se tornar sumo sacerdote, mas foi Deus quem lhe declarou: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E revela em outra passagem: tu és sacerdote para todo sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em clamor e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Fera, de 0 a 100, a nota de Jesus era 1000 em obediência, submissão. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, ele aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Jesus se tornou homem, e nas regras do homem ele foi aprovado. Embora Jesus, teologicamente, irmãos, se diz que ele é 100% homem, 100% Deus, tudo que Jesus fez na terra, ele fez enquanto homem, as mesmas regras. Ou seja, assim como um homem, o Adão, estragou tudo, era necessário que um outro homem, nas mesmas regras, vencesse. E Jesus venceu. Embora tentado, Jesus nunca errou. Irmãos, Jesus não errou nem em pensamento. A minha mente não alcança isso. Como pode um homem ser tão perfeito que nem em pensamento ele falhou? Porque às vezes eu e você podemos não fazer, mas pensamos. Você está no trânsito, alguém te fecha, o sangue ferve, o incrível Hulk quer se manifestar. Você não libera a palavra, mas o pensamento já foi. Em pensamento você já mandou aquele cara lá para a China. Em pensamento você já abençoou até a 1000ª geração dele, mas você não libera. Ok, Jesus 0, perfeito, 100% perfeito. Próximo. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque, e aqui começa, vos tornastes indolentes para aprender. Nós estamos falando que Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, no capítulo 1, versículo 6, ele está falando que aquilo que eles passaram serviria para que os irmãos de Corinto ficassem perseverantes e, no nosso linguajar, caminhassem nas mesmas pegadas deles. E aí eu coloquei como entendimento que nós que somos mais maduros, mais experientes no Evangelho, também devemos ser como modelo. Um cristianismo, apesar dos nossos defeitos, um cristianismo num certo padrão, que sirva de exemplo para aqueles que estão começando e para aqueles que ainda não são salvos. Mas aqui o autor de Hebreus fala o que ele falou até aqui, e agora ele vai começar a chamar a atenção desses irmãos. Porque eu repito, esses irmãos, embora cristãos, a carta aos Hebreus, o nome já diz, Hebreus eram judeus, hebreus, israelitas que criam em Cristo. Furaram a bolha do judaísmo, porque o judaísmo, enquanto a religião, não reconhecia Jesus como Cristo. Esses irmãos, sendo judeus, converteram, se tornaram crentes. Nós chamaríamos hoje de judeus messiânicos, criam em Jesus como Cristo. Mas devido à perseguição do Império Romano, e em especial o ataque, o contra-ataque da religião judaica para tentar tirá-los do cristianismo, muitos deles começaram a correr riscos. E aí o autor de Hebreus vai dar esse rala neles agora. Eu vou ler de novo. Quanto a isso, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar. Assunto difícil de explicar e não fácil de ser compreendido. Ele vai dizer, especialmente para vocês, ó igreja aos Hebreus, que se tornaram indolentes para aprender. Ele está dizendo, há uma certa preguicinha em vocês, igreja aos Hebreus. Vocês estão meio sonolentos para aprender. O assunto é difícil, ele está dizendo.
não é tão fácil de ser explicado, mas fica mais difícil ainda, porque vocês se tornaram indolentes em aprender. Próximo, Alex. Apesar de que a essa altura, vocês já devessem ser mestres. Irmãos, ele está pregando para um público que ele entende que aquele público já deveria, estar no degrau número 20. E talvez eles ainda estavam no degrau número 2. Qualquer semelhança com a igreja evangélica do Brasil de maneira geral não é mera coincidência. Irmãos, os cristãos, se realmente fossem cristãos, nós já teríamos conquistado coisas que não conquistamos ainda, não coisas materiais, mas mudado situações. Entende-se que quando o cristianismo começa a ser verdadeiro, a cidade em que esses cristãos moram começa a ser afetada de forma positiva. A cultura, irmãos, de uma região pode começar a ser mudada para o padrão bíblico, dependendo do nível de cristianismo que é praticado. Agora nós olhamos para o Brasil, irmãos, e não apenas para o Brasil, nós olhamos para o mundo de maneira geral. As coisas erradas só aumentam, o pecado só fica mais forte, embora o número de cristãos aumenta. Se o número de cristãos aumenta, era para um efeito transformador estar acontecendo, mas por que não está, ou não está no nível que deveria? Porque talvez nós, evangélicos do Brasil, de maneira geral, estamos meio parecidos com esses irmãos, que já deveriam ser mestres, já deveriam ter um nível de conversão, de busca, de intensidade, de conhecimento de Deus, 20, mas talvez estavam no 2, e por que estavam no 2? Aí a conversa é longa. Aí tem que chamar o IBGE para fazer uma pesquisa. Olha só, apesar de que a essa altura já devessem ser mestres, ainda estáis precisando de alguém que vos instrua mais uma vez quanto aos princípios. Volta lá, Alex, por gentileza. Quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Agora sim, Alex. Voltastes a necessitar de leite, quando já devíeis estar recebendo alimento sólido. Ele está dizendo: eu gostaria, igreja de Hebreus, de dar para vocês feijoada, carne de panela, costela gordurosa com mandioca, para quem gosta. Mas eu ainda vou ter que dar miojinho, porque se eu der para vocês, ele está dizendo, uma comida mais gorda, vai dar mal-estar. Ai não, estou acostumado a comer isso não, dá o leitinho, é o que ele está dizendo para eles. Mas não era para ser assim, era para eles já estarem em um nível muito mais avançado. Então se nós concluímos aquilo que Paulo ensinou a Coríntios, quando ele fala das aflições de Cristo, que era transbordante, da consolação, que eles viviam aquilo para que a igreja de Corinto perseverasse e conseguisse caminhar nas mesmas aflições que eles, isso passa para nós que já somos apóstolos mais maduros, que igualmente nós devemos ter essa mesma capacidade de exemplo para os demais. Mas se formos como os hebreus, irmãos, não vamos conseguir. Então a pergunta é, irmãos, até que ponto eu quero mergulhar no rio de Deus? Eu não quero, irmãos, talvez eu esteja sendo, eu, Celso, mas eu não quero ser isso aqui não, irmãos. Eu não quero ouvir do meu discipulador, eu não quero ouvir do meu pastor, eu não quero ouvir do meu Deus. Celso, você já deveria estar mais alto. Eu já gostaria, Celso, de te dar um ensinamento mais profundo. Eu já gostaria, Celso, de ensinar para você matéria da faculdade. Você, Celso, pelo tempo, já deveria estar aprendendo matéria de química. Deus abençoe quem mexe com química. Meu Deus, é inteligente. Você já deveria estar mexendo com contas de engenharia. Mas, Celso, eu vou ter que te ensinar quanto que é, ou quanto que dá 1 mais 1. Irmãos, eu não quero isso para mim. Nenhum de nós queremos.
Nós gostaríamos de estarmos recebendo o alimento à nossa altura. Só que muitas vezes, irmãos, não é isso que a igreja evangélica de maneira geral quer, mas é o que a palavra de Deus nos propõe. Pastor, Deus vai me abençoar de quilo? Deus já tem te abençoado. Se eu der o microfone para você, com certeza você tem testemunhos para dar, de orações que você fez. Deus abençoou, Deus abriu a porta de emprego, Deus trouxe uma cura física, Deus deu o livramento, Deus te abençoou a comprar um carro novo. Bênção não nos falta, irmãos, e Deus vai continuar abençoando. Deus não é contra a bênção, as bênçãos vão continuar caindo, mas não é isso a motivação, irmãos. Não podemos parar nisso. Aquela igreja dá o microfone e fala, dá um testemunho, eu quero testemunhar aqui, que eu entrei nessa igreja, fiz a campanha do gato que pula mais alto aqui na igreja, e depois que eu fiz a campanha, eu devia 100 mil reais, e agora, depois que eu fiz essa campanha, eu paguei os 100 mil reais e estou com 1 milhão no banco. Amém, se isso aconteceu. Mas você não ouve ninguém pegar o microfone e falar assim, eu entrei nessa igreja pecador, podre, estragado, entrei nessa igreja desacreditado, vim para Jesus sendo o mais mal falado do bairro, e 1 ano depois mudou. As pessoas me enxergam como uma pessoa de caráter, as pessoas me enxergam como uma mulher decente. Eu era a moça alça de caixão, que todo mundo passava a mão. Agora não. Agora, depois que eu converti, me veem como uma mulher decente. Eu era o homem que andava na rua, como se diz, cercando frango. E agora Jesus me transformou, eu sou um homem honrado. Evangelho se trata disso, irmãos. Só que parece que esses testemunhos não dão ibope, mas deveriam ser os que mais nós deveríamos valorizar, porque fala de transformação de vida. Se o Evangelho fala do que Deus já fez, também pode falar do nível de transformação que Ele vai gerar em cada um de nós, em nome de Jesus. Então, ao contrário desses irmãos de Hebreus, nós seremos cristãos que estaremos à altura do tempo que temos de caminhar com Cristo. Você será uma pessoa mais faminta por Deus, você será uma pessoa mais desejosa por Deus, você será uma pessoa mais apaixonada por Jesus. Você vai abrir todas as portas do seu coração para que Jesus entre e opere e realize na sua vida cada vez mais a boa, a agradável e a perfeita vontade dele. Você vai crescer muito, você vai voar no projeto e no plano que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Alex, aumenta aí um tiquinho, por gentileza, a música de fundo. Fale com Deus agora. Irmãos, todos nós temos um propósito. Todos nós. Hoje meu filho, olhe para mim, hoje o meu filho assistindo um podcast que ele gosta, meu irmão, o meu filho agora também da maromba, né? Vai lá os exercícios físicos dele, e ele segue aí um podcast onde o cara é da maromba. Tá ficando fortão, igual o Vitor, assim, glória a Deus. E o cara que é o chefão do podcast, entrevistando um rapaz. O rapaz que estava sendo entrevistado não é cristão, mas ele se expressou, irmãos, de uma forma que às vezes nem no meio cristão se ouve. Ele falou assim, olha, eu tive algumas propostas na minha vida para fazer tal coisa, mas eu entendi que esse era o propósito de Deus para a minha existência, fazer isso. Irmãos, da onde ele tirou isso? Da onde ele tirou esse raciocínio de que há um propósito de Deus para a vida terrena dele? Às vezes no meio evangélico não se ouve isso, mas ele está certo. Todos nós, irmãos, temos um propósito do porquê existirmos. Todos nós temos uma vocação, temos um algo de Deus do porquê estarmos na terra. Só que se não acordarmos, irmãos, ficamos tão seduzidos pela mentira do mundo, que parece que a vida se reduz a comer,
beber e vestir. Parece que a vida é trabalhar, conseguir a minha casa, o meu carro e de vez em quando comendo uma churrascaria mais cara. Pode ter isso, não tem problema nenhum. Amém? Porque temos carro, temos casa e de vez em quando comemos um espetinho de gato na esquina. Glória a Deus por isso. Mas mais do que isso, há um propósito de Deus. Cabe cada um de nós descobrirmos se é na área religiosa, se é na área profissional, se é na área política. Existe propósito de Deus para cada um de nós. Eu preciso descobri-lo, crescer para não ser como esses irmãos e voar, e assim vai ser conosco. Então fale assim comigo: eu vou voar alto no propósito que Deus tem para a minha vida. Eu vou crescer em Deus, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, te damos a honra, a glória, o louvor, a adoração. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. Pai, que nós sejamos exemplos, que a Tua graça em nós nos capacite, aumente o nosso nível de conversão, aumente o nosso nível de desejo por Ti, aumente em nós o nível de renúncia, para que vivamos, Espírito Santo, o melhor que o Senhor tem para nós, para que a nossa família, para que o marido, a esposa, o pai, a mãe, os filhos, o avô, a avó, o tio, os amigos, para que ao olharem para nós, Deus, vejam uma luz, vejam uma referência nas nossas vidas. Ajuda-nos a crescer mesmo, Deus. Ajuda-nos a Te buscar mais, Deus. Ajuda-nos mesmo a viver o melhor que o Senhor tem para nós. E nós declaramos que assim será. Sobre cada um de nós, sobre a Igreja Nova Aliança, sobre a nossa família, que a bênção do Senhor nesse contexto será abundante sobre nós, para a Tua glória, para o louvor, para a adoração do Teu nome. Tu és adorado, Tu és exaltado, Jesus. Maravilhoso é o Teu nome, maravilhoso é o Teu nome. Te amamos, Te amamos, Te amamos, Te amamos. Te desejamos, Espírito Santo. Te desejamos, Espírito Santo. Te desejamos. Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso. Tu és o Todo-Poderoso, Jesus. Toma conta das nossas vidas. Toma conta das nossas vidas. Libera mesmo a Tua graça sobre nós. Libera mesmo o Teu amor abundante sobre nós. Libera mesmo a Tua bênção dobrada em todos os sentidos sobre nós. Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos. Te amamos, Espírito Santo. Te amamos em nome de Jesus. Amém, querido? Pode se assentar. Tem alguns recadinhos para dar. Deus abençoe você que nos assistiu ou vai nos assistir. Em nome de Jesus, glória a Deus. Antes de dar os recados, irmãos, eu queria